Você já sentiu que o seu clamor não está sendo ouvido? Que quanto mais você luta, mais as coisas parecem difíceis. A história de hoje começa exatamente assim. O povo de Israel, que um dia foi próspero no Egito, agora está oprimido, escravizado e sem esperança. Mas é no meio desse cenário que tudo começa a mudar, porque o clamor do povo sobe aos céus. Hoje, no nosso projeto Leitura Bíblica, em um ano, vamos mergulhar nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Êxodo. Vamos ver o início da libertação, o nascimento de um líder improvável e o chamado de Deus que muda completamente a história. Fica comigo até o final, porque essa mensagem fala sobre o tempo de Deus, sobre o seu propósito e sobre o seu chamado também. E já aproveita, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e deixe seu comentário. A sua participação fortalece muito esse projeto de leitura da Bíblia. O livro de Êxodo começa com uma realidade muito dura. Depois da morte de José e de toda aquela geração, um novo faraó assume o poder no Egito. Um rei que não conhecia a história de como José salvou a nação. Ele olha para o povo de Israel e não vê mais amigos, mas uma ameaça. Eles cresceram tanto em número que o medo tomou conta do coração do faraó. Então, ele decide escravizá-los, colocando-os sob trabalhos forçados, construindo cidades com tijolos e barro na esperança de frear o crescimento deles. Mas algo impressionante acontece. Quanto mais o povo era oprimido, mais ele se multiplicava. O plano de Faraó não estava funcionando. Desesperado, ele intensifica a crueldade e dá uma ordem terrível às parteiras hebreias: matem todos os meninos recém-nascidos. O plano dele era claro: destruir o futuro do povo, começando pelas crianças. Mas as parteiras temeram a Deus mais do que a Faraó e desobedeceram. A pressão aumentava, mas a promessa de Deus continuava viva. E eu te pergunto, como você reage quando a pressão aumenta na sua vida? Você desanima ou a sua fé se fortalece? Deixa aqui nos comentários. É no meio desse caos e opressão que Deus começa a agir nos bastidores. Ele não age com um grande milagre visível, mas de forma silenciosa e poderosa. Nasce um menino, Moisés. O nome dele significa tirado das águas, e ele nasce justamente sob essa terrível ameaça de morte. Sua mãe, Joquebede, o esconde por 3 meses, mas quando não pode mais escondê-lo, ela o coloca num cesto e o deixa no rio Nilo, confiando na providência divina. E quem encontra o bebê? A filha do próprio faraó, que decide adotá-lo. Veja a ironia: o homem que decretou a morte dos meninos acaba, sem saber, criando dentro do seu próprio palácio o futuro libertador do povo. Moisés cresce como um príncipe egípcio, mas ele sabe de suas origens. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele intervém, mata o egípcio e foge para o deserto de Midian. Ali, ele passa 40 anos. Pense nisso. Ele passa mais tempo sendo preparado no deserto, no anonimato, como um simples pastor de ovelhas, do que o tempo que levará para libertar o povo. Deus estava trabalhando nele no secreto, antes de usá-lo publicamente. E você, consegue confiar em Deus durante os seus períodos de espera e silêncio? Depois de 40 longos anos no deserto, quando Moisés provavelmente já tinha desistido de qualquer grande plano, Deus aparece. E ele não aparece no palácio, nem em um grande templo, mas no deserto, em uma sarça que queimava, mas não se consumia. Moisés, curioso, se aproxima e é ali que Deus o chama pelo nome. Deus se revela a Moisés de uma forma única. Ele diz: eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e desci para livrá-lo.
Deus não estava indiferente ao sofrimento, e ele chama Moisés para ser um instrumento dessa libertação. Moisés hesita, ele se sente incapaz, dá desculpas. Quem sou eu para ir a Faraó? E Deus responde com uma das mais profundas revelações de toda a Bíblia. Ele diz: eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou me enviou. Esse nome mostra um Deus que é eterno, autoexistente, presente e totalmente suficiente. Deus não chama os que estão prontos. Ele prepara e capacita aqueles que ele chama. O deserto de Moisés se tornou o lugar do seu chamado. E o seu deserto? O que Deus pode estar tentando te ensinar nele? Esses 3 primeiros capítulos de Êxodo nos ensinam lições poderosas para a nossa vida hoje. Primeiro, o sofrimento não anula a promessa de Deus. Mesmo na opressão, Deus estava cumprindo o que havia prometido a Abraão. Segundo, Deus trabalha mesmo quando não vemos, nos bastidores, no nascimento de Moisés, na fuga para o deserto. Cada detalhe fazia parte de um plano maior. E terceiro, o chamado de Deus acontece no tempo certo e muitas vezes nos lugares mais inesperados, como um deserto. A libertação de Israel não começou quando eles cruzaram o Mar Vermelho. Ela começou muito antes, no coração de um Deus que ouve o clamor do seu povo e no chamado de um homem que precisou ser quebrado para depois ser usado. Essa história está apenas começando. Amanhã vamos continuar nossa leitura com os capítulos 4, 5 e 6 de Êxodo, onde o chamado de Moisés vai encontrar resistência, dúvidas e o primeiro confronto direto com Faraó. Você não pode perder. Se essa palavra te abençoou, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo da nossa leitura diária. Curta esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas e comente aqui embaixo. Qual parte mais te impactou hoje? Êxodo 1, 2 ou 3? E por quê? Eu quero muito saber. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.